E aí foi que eu fui pro técnico, né? Tecnólogo que fala. Como é que é? Porque tua pesquisa atual é bem focada nas periferias. Como Sim. que foi? Tu foi encontrando as tuas preferências, os teus gostos e terminou lá na pesquisa própria, no território próprio? Esse processo, para mim, é um processo de reconhecimento individual, inclusive. Claro. Porque, assim, eu sou uma mulher, e aí vou colocar essas pautas, eu sou uma mulher nordestina, que mora em uma favela, numa ocupação, né? Então, são várias questões assim. E tem a nossa bagagem, né? E a minha bagagem era da leitura que eu tinha, é de que a fotografia tem que ser feita no centro, tem que ser. Eu comecei É o que fazendo. vendem, né? Tipo, é que usualmente a elitização da cultura faz com que você acredite que isso é arte, sabe? Aquele tarde, isso que acha, isso aqui não é, sabe? Exato. E hoje eu vejo que muita gente ainda compra essa ideia, mas eu nem julgo porque eu vivenciei Claro. isso. E aí, e o meu processo era esse: eu ia para o centro, eu ia para a região da Paulista para fazer as fotos, e aí eu fazia foto de pessoas em situação de rua. E aí eu comecei a me questionar assim: essas fotografias que eu estou fazendo vai de fato mudar? Lógico que mudar né, mudar É muito drástico. Tipo, não é isso. favorecer, Né, vai ajudar, ajudar. né, vai auxiliar essa pessoa, ou seja, uma causa, vai fazer sentido? E aí eu comecei a me questionar muito nisso, nesse lugar. Tanto é que teve um período que eu fazia as fotos de pessoas em situação de rua, e aí eu falei assim, eu preciso me aprofundar, e aí eu vou começar a entrevistar essas pessoas. E além de entrevistar, eu também pegava as fotos, imprimia as Claro. fotos, e quando eu encontrava a pessoa em situação de rua, eu devolvia. Isso é maravilhoso, tipo, acontece muito que muitos coletivos, e isso é uma coisa que eu pauto no que eu faço, que tem coletivos de playboy, tipo, diretamente, que vêm gravar nas periferias, gravam e nunca voltam. A gente Exato. nunca vê o filme de volta, sabe? Mas Exato. continua, desculpa. Não, mas é exatamente isso, era esse meu questionamento. Só que quando eu comecei a fazer isso, a conversar com as pessoas em situação de rua, acho que na primeira conversa, na segunda conversa, eu comecei a chorar. O rapaz chorou comigo, contou a história dele, chorou, e eu falei assim, eu não aguento. E aí eu parei, assim, de fazer fotos de pessoas em situações de rua, só que eu gosto da fotografia de rua, eu gosto, né? Então, Por que tu gosta da fotografia de rua? eu acho que é porque eu consumi muito esse material. Eu acho que é Claro. muito da bagagem, assim, e eu acho essas coisas. Tipo, Bresson, capa, esse estilo. Sim, então era da fonte que eu bebia, Claro. assim. Então, fotojornalismo, eu queria ir para essa área, assim, e é o que... E eu tenho outra coisa também, a fotografia de rua, ela... Não é que a fotografia, mas os lugares são mutáveis. Os lugares? Como os lugares são mutáveis? É que eu não quero me estender muito para não ir muito e continuar na pergunta, mas assim, tem um filme chamado Medianeiras, que é um filme argentino. Tá. Ele é um romance, comédia romântica. São duas pessoas que se encontram em Buenos Aires e tal. E o legal desse filme é que eles têm a cidade de Buenos Aires como um personagem também. E aí eles falam da arquitetura de Buenos Aires, como cada lugar tal. E quando eu vi esse filme, eu falei, gente, é São Paulo. São Paulo é exatamente isso. Ela muda, ela é um organismo, né? Claro, somente, a cidade é um organismo. É um organismo, né? Que tem a gente, mas ela vai passando com o tempo. E como é o processo de fotografar, eu entendi que é isso também, sabe? O que eu vejo uma cena. Essa cena, daqui a 30 minutos ou daqui a um dia, ela não vai existir mais. Então, isso me cativa bastante nesse lugar. Como uma criação de registros do que está acontecendo? Isso. Entendi. E aí o processo dos questionamentos tal foi evoluindo, porque eu também não me reconhecia como uma mulher periférica.
por causa da minha leitura que eu tinha, eu não me via como mulher periférica. Tipo, tu não te via como mulher periférica porque tu vinha de fora para morar na periferia, por quê? Existe uma coisa da sociedade que é o preconceito. Claro. Então, a gente... eu, por exemplo, eu consumia muito material audiovisual, onde sempre tem um perfil padrão de beleza, onde tem um perfil de padrão de lugares onde a gente tem que estar, né, acessos. Então, eu confesso que eu tinha um preconceito comigo. Claro. E a fotografia, quando eu comecei, e aí vem esses questionamentos, hoje eu entendo que ela me ajuda a me entender como indivíduo, como uma cidadã pertencente ao lugar, sabe? Tu usa a fotografia como uma ferramenta para te auto-entender, tipo, te reconhecer. Exato. Sim. Claro. Por isso que hoje ele é mais focado na periferia, principalmente na região onde eu moro. É justamente por isso, assim. Eu acho que eu mais estou na fotografia do que o lugar em si. É muito louco isso, mas muitos processos quando eu saio para fotografar, por exemplo, às vezes é num momento onde eu estou depressiva, onde eu pego e me empurro, assim, vamos, e aí eu saio, e aí eu consigo um clique e tal, mas é muito mais nesse lugar. Eu vejo a fotografia hoje como uma entidade, assim, porque ela me deixou em muitos lugares, com ela, através dela, eu consegui acessar muitos lugares, que claro. Eu tenho certeza que se não tivesse a fotografia, eu não iria acessar. E a periferia, e aí fotografar, voltar esse olhar assim, não somente do lugar em si, porque eu tento também não entrar nesse lugar da miséria, né? Porque eu acho tipo, isso já vem desde que tu começou na fotografia de moradores de rua, já foi criando esse incômodo, né? Antes tinha, né, como tem os fotógrafos que eu lia, que eu via tal, mas porque existe o deslumbramento, não é deslumbramento, mas eu não sei a palavra exatamente, mas muitas pessoas acabam colocando a miséria como arte. Eu sei o que tu tá falando, tipo, aquele esteticismo da fome. Exato. Da miséria, na real. Exato, assim. Então, e é onde eu não quero, assim. Eu quero, pelo menos, o que eu tento buscar é que a pessoa que mora na periferia de fato, fala assim, olha, realmente é um lugar bonito. Porque, assim, uma das coisas que já aconteceu comigo, uma menina me parou, eu tava fotografando no meu bairro, e aí ela, o que você tá fazendo, tia? Eu falei, tô fazendo foto, quer ver? Aí ela, nossa, mas não tá legal. Aí eu falei, mas isso é arte. E aí, porque nós que moramos ali nas regiões mais afastadas da região central, a gente não tem contato com a arte. Claro. Então, quando a gente vê uma pessoa fazendo algo diferente, acaba tendo esse receio, assim. E eu acredito que é por isso também que, para mim, eu falava assim, a fotografia não é para mim, não é um lugar onde eu possa, não é um trabalho que eu possa viver, enfim, ou vou chegar em lugares como galerias, ou museus e tal. Né, então eu acho, por causa disso, assim, porque falam pra gente, não assim com todas as palavras, mas da forma como a literatura, a forma como os filmes falam, é que as pessoas que vivem na periferia, ou até mesmo os jornais sensacionalistas, que assim, só da periferia só vai sair... As coisas violentas, sei. Exato, isso aí não é. Então, chegar nesse lugar de fotografar a periferia, para mim, é um processo de eu, como mulher, indivíduo, me entender nesse lugar da sociedade.